Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar hoje mais um capítulo da nossa apostila. Nós vamos começar o capítulo 7, que fala de fenômenos ou transformações. Nesse capítulo, nós vamos entender primeiro o que são os fenômenos, quais os tipos de fenômenos que nós temos, e depois nós vamos aprender a representar esses fenômenos usando a linguagem da química. Vamos lá então? Para começar, eu vou mostrar para vocês um videozinho que mostra os tipos de fenômenos que nós temos. Vamos lá? Então, reparei que tem um ímã e está puxando, simplesmente separando o ímã de um punhado de sal, ok? Esse agora nós temos o gelo, e o gelo vai se transformando em água líquida. Nesse caso ele está colocando álcool aí e vai colocar fogo no álcool. A gente está vendo aí a combustão do álcool. E para terminar, ele pega uma esponja de aço e vai colocar algumas gotas de água nessa esponja de aço e esperar um certo tempo para ver o que está acontecendo. Percebam que depois de um tempo aparecem algumas manchas de ferrugem na esponja de aço. Bom, vocês viram no vídeo que nós temos dois tipos de fenômenos, físicos e químicos. Vamos dar uma olhadinha primeiro nos fenômenos físicos, como por exemplo a fusão da água, ou seja, a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. Reparem que a representação aqui da água sólida e da água líquida, ela não muda, só muda o estado físico. A fórmula, o jeito que eu represento através da fórmula química não muda. Ou seja, em outras palavras, nos fenômenos físicos, a gente não muda qual é a substância se mantém a mesma. O que muda é apenas ou o estado físico, ou a forma, ou o formato desta substância. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. A passagem da água do estado líquido para o gasoso, certo? Nesse processo aqui, ó, de novo, eu não mudo a fórmula da substância. Então, nesse caso, isso é uma transformação física. Mas agora, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos onde a gente não vai ter a fórmula. Será que mesmo assim a gente consegue identificar se o fenômeno é físico ou químico? Bom, vejam aqui, ó. Nessa imagem tem um prato quebrando. O prato é feito de louça. Mesmo depois que ele quebra, a substância química que forma o prato, a louça, não se modifica, continua sendo louça. Então, se não houve modificação na substância química, isso é uma transformação física. O mesmo aqui, ó, uma lata de refrigerante inteira e ela toda amassada. A lata é feita de alumínio. Se eu amassar a lata, esse material não deixa de ser alumínio. Logo, isso é uma transformação física. Vamos então dar uma olhadinha agora nos fenômenos químicos. Aqui, ó, eu tenho a combustão da madeira. A madeira está sendo representada por essa fórmula aqui, ó, C6H12O6. Toda combustão é uma reação com oxigênio, mas depois que ocorre essa combustão, essas duas moléculas se transformam em moléculas de CO2 e água. Ou seja, durante uma transformação ou um fenômeno químico, há mudança das fórmulas, há uma mudança das substâncias. Mudam as fórmulas, mudam as substâncias. Isso, então, é um fenômeno químico, uma transformação química. Olha esse outro exemplo aqui. O ferro enferrujando. O ferro está aqui. Esse ferro ele reage com o oxigênio do ar, formando uma outra substância chamada óxido de ferro. Então, de novo, as fórmulas mudam. Então, se mudaram as fórmulas, esses fenômenos são fenômenos químicos. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas outras transformações sem olhar para as fórmulas. Será que também a gente vai ser capaz de identificar se é um fenômeno químico ou físico? Olha só, aqui eu tenho feijão cru e feijão cozido. Passar do feijão cru para o feijão cozido é uma transformação ou um fenômeno químico. Por quê? É claro que o feijão vai continuar sendo feijão, mas feijão não é uma substância química. O feijão é formado por um número muito grande de substâncias químicas. E durante o processo de cozimento, algumas dessas moléculas sofrem transformação.
Então, por isso, porque eu tenho algumas moléculas que sofrem transformação, eu chamo então esse fenômeno de fenômeno químico. Aqui é a mesma coisa, ó. Carne frita, assada, cozida, tanto faz. Também é uma transformação química. Por quê? Porque nesse processo, algumas moléculas que formam a carne vão se transformar. Então a gente chama isso de um fenômeno químico. Aqui, ó, o amadurecimento das frutas. Se a gente pensar na própria cor da fruta, a mudança de cor da fruta, já é um indicativo para a gente de que está acontecendo alguma transformação química. Afinal de contas, a fruta aqui é verde porque tem algumas substâncias químicas que absorvem todas as outras cores menos a verde. Bom, e aqui, na fruta amarela, na fruta já madura, essa substância provavelmente é diferente. Por quê? Porque essa substância absorve todas as outras cores menos o amarelo. Então, durante esse processo, só pela mudança de cor, a gente já pode dizer que esse é um fenômeno químico. Mas tem também a mudança de sabor e até mesmo a mudança no cheiro, que também são indicativos para mim de que houve uma transformação química, porque o sabor ou o cheiro muda durante essa transformação. Olha só esse outro caso, a maçã apodrecendo. Aqui, a ação de alguns micro-organismos, fungos e bactérias que fazem a decomposição da fruta. Nesse caso, também é um fenômeno químico, afinal de contas, este processo de apodrecimento ou essa ação dessas bactérias e fungos é um processo, elas transformam essas substâncias químicas em outras substâncias químicas. O mesmo vai acontecer aqui, ó. Olha só, o fungo atacando, ele está decompondo a molécula, está decompondo as moléculas que formam esta fruta, né, em outras moléculas, então estou mudando a fórmula, estou mudando as substâncias químicas, é um fenômeno químico. Aqui está a mesma coisa lá, ó. Bom, então é isso, pessoal. Fenômeno químico é aquele em que há mudança da substância. E fenômeno físico é aquele onde não há a mudança da substância. Tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho das evidências que a gente pode ter, evidências visuais ou não, de que está havendo ali uma transformação química. Por exemplo, a mudança de cor. Mudança de cor é um indicativo para a gente de que está havendo uma transformação química. É claro que só porque mudou a cor não significa necessariamente que houve uma transformação química. Existem situações em que a cor muda, mas não necessariamente houve uma transformação química. Mas se houve uma mudança de cor, isso já é um indicativo. A gente já pode pegar e prestar atenção um pouco melhor para ver se está havendo ali uma transformação química. Outra evidência é a produção de gás, ou que a gente chama de efervescência. Essa produção de gás, essa efervescência, é um outro indicativo de que está havendo ali uma transformação química, certo? Às vezes, há a formação de gás, mas não há a efervescência. E a gente pode observar essa formação de gás, às vezes, pelo cheiro que esse gás produz, tá? Então, pode haver ou não a efervescência. A efervescência, claro, vai ser visual, eu vou conseguir enxergar que está acontecendo a liberação do gás. Mas pode acontecer em alguns casos que há também a liberação de gás, mas não há necessariamente a efervescência, tá bom? Formação de um sólido, ou o que a gente chama de precipitado. Amores, aqui eu tenho duas soluções, ó. Esta é uma solução aquosa, uma mistura de água com sal, que é transparente, e aqui dentro eu tenho uma outra substância transparente. No entanto, quando as duas substâncias entram em contato, olha só, há a formação de um sólido amarelo, certo? Esse sólido aqui amarelo, então é o que a gente chama de precipitado, que foi formado a partir do encontro dessas duas soluções, tá? Aqui no caso, além, né, de formar o sólido é colorido, o sólido é amarelo. Mas a maioria dos casos o sólido é branco, ou esbranquiçado, ou forma uma coisa branca, porque forma grãozinhos muito pequenininhos, ok? E por último, o aparecimento de luz ou chama. Tá? Aparecimento de luz ou chama é um outro fator que indica pra gente que há aí uma transformação química. Lembre-se que todos esses que eu mostrei para vocês são evidências visuais. No caso da chama ou da combustão, além da evidência visual, a gente tem uma outra evidência que é tátil, que é o caso calor que é emitido também durante essa combustão, ok? Bom, eu vou pedir para que você faça o seguinte agora.
para que você vá lá na sua apostila e tente resolver os exercícios da atividade 1 da apostila, ok? Depois, na live, na próxima aula, a gente vai corrigir. Vai lá então e tenta fazer. Bom, vamos falar um pouquinho de como a gente faz então para representar graficamente estas transformações, né? Usando a linguagem da química, como eu faço para poder representar isso. A transformação é sempre representada por uma seta, é ela que indica a transformação, ou seja, ela indica o antes da transformação e o depois da transformação. Que sentido essa transformação está indo, do antes para o depois. O antes, aquilo que está antes da transformação, a gente chama essas substâncias de reagentes. E aquilo que está depois da seta, ou seja, depois de dar a transformação, aquilo que já foi transformado, a gente chama sempre de produtos. Ok? Vamos ver um exemplo aqui da fusão da água. Como é que eu faço para representar a fusão da água, ou seja, a passagem de água sólida para água líquida. Então eu vou pegar e representar a água, ou seja, a substância química água, pela fórmula dela, H2O. A água sólida e também a água líquida. A água líquida também é representada pela fórmula H2O. E aí eu coloco uma seta para dizer que o H2O está transformando em H2O. Mas é claro, eu preciso de mais alguma coisa aí para indicar que essa água que está aqui como reagente, ela é uma água sólida e que a outra é água líquida. Então, para diferenciar, a gente vai colocar depois do símbolo, entre parênteses, qual é o estado físico dessa substância. Então aqui, ó, na água sólida, depois de escrever a fórmula, eu vou colocar entre parênteses o Szinho, que representa aí água sólida. E ela vai transformar então em água líquida. Então depois da representação do H2O ali, da fórmula, eu vou colocar entre parênteses a letrinha L indicando água líquida. Bom, nesse caso não seria necessário, mas muitas vezes, durante esta representação, a gente precisa dizer quantas moléculas estão sendo representadas. Quando eu não colocar nada, isso está indicando para mim que eu estou transformando apenas uma molécula. Então esse número que a gente põe na frente, que nós já vimos em outras aulas, é o que a gente chama de coeficiente. Ele indica para mim qual é a quantidade de moléculas de cada substância que está sendo transformada. Bom, então é assim que eu represento uma transformação. Eu coloco uma seta para indicar o reagente que está se transformando em produto. Né? Coloco para representar esses reagentes, esses produtos, as fórmulas químicas desses reagentes e produtos. Quando necessário, eu posso colocar aqui, depois da fórmula, entre parênteses, uma letrinha que indique o estado físico. E às vezes também, quando necessário, eu posso colocar um númerozinho aqui na frente, chamado de coeficiente, que indica para mim quantas moléculas estão se transformando. Vamos dar uma olhadinha então num outro exemplo. Vamos ver a combustão da madeira, ou seja, madeira pegando fogo. Bom, o que está acontecendo então nessa combustão? Eu tenho a madeira, essa madeira está reagindo com oxigênio e se transformando em gás carbônico e água. Agora, nesse caso, eu tenho mais de um reagente e de um produto. Cada um desses reagentes e produtos, então, eu vou representá-los aqui através da fórmula química deles. Madeira, C6H12O6, oxigênio, O2. Para separar os dois reagentes, eu sempre vou usar um sinal de mais entre as fórmulas deles, ok? Então isso vai se transformar em gás carbônico, CO2, mais, para representar que está separado, H2O. De novo, se for necessário, eu posso colocar os estados físicos. A madeira é sólida, o gás oxigênio é gasoso e vai se transformar aqui em gás carbônico, também gasoso, e água gasosa. Tá? Agora aqui, a gente vai ver isso ainda neste capítulo, mas na semana que vem, que há a necessidade de eu colocar aqui os coeficientes para acertar ou fazer o que a gente chama de balanceamento. Mas isso nós vamos tratar só na próxima aula, ok? Olha só, aqui os coeficientes são esses daqui, ó, que representam então a quantidade de cada reagente, de cada produto nesse processo. Agora então, pessoal, eu vou pedir para que vocês tentem fazer os exercícios da atividade 2 aí da apostila, tá? Depois, lá na live, a gente vai corrigir esses exercícios, tá bom? Então, ó, vai lá, tenta resolver e eu vejo vocês na live. Até lá!